Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos abordar especificamente sobre o sistema articular. Vamos lembrar que esse sistema, ele faz parte do sistema esquelético do nosso corpo, relacionado à parte passiva. Então, os nossos ossos, juntamente com as nossas articulações, formam a parte passiva do sistema esquelético. E, claramente, o sistema muscular vai fazer toda a parte ativa. Vale a pena a gente relembrar que o sistema articular, como o próprio nome diz, vai fazer a articulação entre ossos do nosso corpo. E a partir de então, pode-se gerar algum tipo de movimento, como nós vamos ver adiante. Então, hoje, nós vamos, aqui nessa videoaula, nós vamos fazer a fundamentação teórica referente ao sistema articular. Na próxima videoaula, nós vamos especificamente abordar as articulações mais importantes no nosso corpo. Bom, vocês podem observar aqui pelas figuras, pelos GIFs apresentados nesse slide, que nosso corpo ele produz movimento a partir da articulação de dois ossos, podendo ser dois ou mais ossos. Isso é importante, uma vez que os movimentos eles são fundamentais para nós. Então, a articulação do conceito, partindo de um conceito mais específico, pode ser definida como ponto de conexão de partes rígidas do sistema esquelético, podendo estes ser ossos ou cartilagens. Ou seja, um osso ele pode articular diretamente com outro osso, ou pode-se articular com cartilagens. E olha que interessante. A maior ou mobilidade, ou seja, capacidade de realizar movimentos, dependerá do tipo de união entre essas partes. Ou seja, se os ossos estão muito próximos um do outro e estão conectados entre si por tecido conectivo, eles não irão promover movimentos, como nós vamos ver adiante. No entanto, se essas articulações permitem movimentos, elas poderão ser livres. Então, entre esse conceito muito importante. Então, observem aqui, nós temos a articulação do ombro, fazendo aqui nesse movimento uma abdução. Nós temos aqui a articulação do joelho, fazendo uma flexão, extensão. E observem que nós temos a articulação do pé, fazendo aqui dorsiflexão e flexão plantar. Muito importante a gente compreender isso. Nós temos, na artrologia, dois tipos de classificações, sendo elas funcionais e sendo elas estruturais. A classificação funcional, ela se dá pelo grau de movimento proporcionado por aquela articulação. E ela recebe três classificações, chamados de sinartrose. Sinartrose quer dizer que aquela articulação não produz movimento. Nós temos a anfiartrose, que são articulações que promovem pouco movimento. Elas são um pouco mais livres do que a sinartrose. E, por fim, nós temos a diartrose, que são articulações que são livres, que são especializadas em promover movimento. Então, de forma funcional, nós temos articulações que não produzem movimento, que produzem pouco ou movimento limitado, e aquelas que são especializadas em movimentos. Partindo de uma classificação estrutural, e a partir de agora, a nossa aula tem a função de fazer essa explicação a partir da classificação estrutural, as minhas articulações elas podem ser classificadas como fibrosas,
Dentro da classificação de fibrosa, nós temos sutura, sindesmose e golfose. Nós temos as articulações cartilagíneas, que são a sínfises e a sincondrose. E, por fim, nós temos as sinoviais. Então, de forma estrutural, eu tenho três grandes classificações: fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. A partir de agora, nós vamos explorar cada uma delas. Observe, pessoal, e não errem isso. As articulações fibrosas, do tipo sutura, elas são encontradas apenas no crânio. De forma de classificação, essas articulações fibrosas do tipo sutura são três. Nós temos a sutura plana, em que um osso irá articular com outro osso. No entanto, as superfícies articulares desses ossos são planas. Então, observem que um exemplo de articulação do tipo sutura plana, nós temos aqui o osso, ou articulação do osso nasal. No entanto, nós também temos a sutura do tipo escamosa, em que o osso ele vai sobrepor outro osso. Um exemplo muito claro desse tipo de sutura escamosa está no osso temporal e parietal. Observe que o osso temporal ele vai sobrepor o osso parietal e formar como se fosse uma escama. E, por fim, eu tenho a articulação do tipo sutura serreada, que realmente parece uma serra. Um exemplo muito claro disso está na articulação entre os ossos parietal direito e esquerdo. Então, observe que as articulações fibrosas do tipo sutura, elas podem ser classificadas como planas, escamosas e serreada. Já a articulação fibrosa do tipo sindesmose, basicamente nós vamos ter dois exemplos. Elas estão entre o osso rádio e una, lá no meu braço, e entre a tíbia e a fíbula. Observe que nós temos essa lâmina. Nós chamamos isso de membrana interóssea. Essa membrana interóssea vai conectar basicamente os ossos. E observe, pessoal, esse tipo de articulação vai promover baixa quantidade de movimento, ok? Então, ela é considerada uma anfiartrose. Como, por exemplo, quando você faz esse movimento de pronação e supinação, o seu braço ele produz um movimento limitado. Então, essa membrana vai promover baixa quantidade de movimento. Então, nós temos a presença, ou essa articulação, que são ligadas por lâminas de tecido fibroso. Então, essas membranas interósseas presentes aqui. Um outro tipo de classificação fibrosa é a gonfose. A gonfose, ela está presente, ela é uma articulação presente entre o dente e, claramente, os ossos de sustentação, que são a maxila, na verdade, aqui, maxilas não é maxila, e a mandíbula. Observem aqui que a raiz do dente, ela vai articular com o osso. A partir de então, esse tipo de articulação ela não produz movimento. Então, a raiz do dente está fixada ao ligamento periodontal. Observem que é o ligamento periodontal, ok? Da cavidade do dente do osso. E isso vai fazer com que que o nosso dente não produza movimento. Então, essa articulação fibrosa é do tipo
com força. Nós temos agora as articulações cartilagíneas. Essas articulações cartilagíneas, elas são cobertas com cartilagem hialina, que é infiltrado com fibras colágenas para formar um bloco interposto de fibrocartilagem. Basicamente, pessoal, nós temos a presença bem clara desse tipo de articulação nas nossas vértebras. Observe que entre uma vértebra e outra, a gente tem a presença do disco intervertebral. Esse disco ele é importante, uma vez que vai promover o amortecimento de impactos da nossa coluna e impedir o contato do osso, ou seja, da vértebra, com a vértebra abaixo ou acima dele. E, além disso, claramente, ela tem a função de redistribuição de carga, de peso relacionado ao nosso corpo. E, além disso, nós temos a presença da sínfise púbica, que está presente entre o osso pubis do nosso quadril. Também promovida, né, impedindo o contato direto de osso com osso. Então, a sínfise, basicamente, nós temos nas nossas vértebras e no nosso quadril. Uma outra característica, voltando aqui, observe que elas também vão promover baixa quantidade de movimento. Vamos pensar apenas aqui na nossa coluna, no nosso, numa parte da nossa vértebra. Então, se eu for pegar somente a vértebra e a sínfise, né, o disco intervertebral, vai promover baixa quantidade de movimento. Então, articulação do tipo anfiartrose. Uma outra cartilagem, uma outra classificação da articulação cartilagínea é a sincondrose. A sincondrose é a presença, né, é a articulação que possui cartilagem hialina entre os ossos que se articulam. E um exemplo clássico que nós temos disso é a lâmina epifisal. Observem que nós temos, né, nós já abordamos isso anteriormente nas nossas aulas, mas nós temos a presença da cartilagem epifisal, que vai promover, entre aspas, o crescimento, né, o cessar o crescimento do nosso osso. Então, aqui, observem que nós temos a presença de cartilagem hialina, e essa cartilagem hialina não promove movimento. Então, é uma articulação do tipo sinartrose, ok? Então, observem que nós temos aqui a cartilagem e o osso com outro osso. E, por fim, nós temos as articulações que vão promover ou que são especializadas em produzir movimentos. Essas articulações são do tipo sinovial. E essas articulações são do tipo de artrose, ou especializadas em movimento. Observem, pessoal, que essa articulação, né, do tipo sinovial, ela apresenta algumas características inerentes ou próprias dessa classificação. Observem que entre os componentes que nós temos a cápsula articular. Como o próprio nome diz, a cápsula articular ela vai envolver a articulação. E observe que, ao envolver essa articulação, ela vai produzir uma cavidade, que nós chamamos de cavidade articular. Essa cavidade articular é preenchida por líquido sinovial. Esse líquido sinovial, por sua vez, observe, ele é produzido pela membrana sinovial. Esse líquido sinovial, de forma bem simples, ele é como se fosse um lubrificante, que permite que a nossa articulação
fique altamente lubrificada, que permita o deslize suave de uma superfície sobre a outra. Além disso, pessoal, na nossa articulação sinovial, a gente vai ter a presença das cartilagens articulares, que vão estar dos dois lados dos ossos. Isso é importante, uma vez que essa cartilagem vai evitar o atrito de osso com osso. E claramente, nos casos da artrose, essa cartilagem ela é danificada, por isso que a pessoa sente muita dor. E por fim, pessoal, nós vamos ter estruturas que são chamadas de estruturas acessórias. Quais são essas estruturas acessórias? Então, por exemplo, nós vamos ter a presença de bolsas. Observe, então, por exemplo, a presença aqui no nosso ombro, na articulação do nosso ombro, das bolsas. Essas bolsas, elas vão armazenar, obviamente, o líquido sinovial presente ali. No entanto, ela também evita o contato de osso com osso. Além disso, nós vamos ter a presença de ligamentos para estabilização da articulação propriamente dita. Além disso, pode-se haver a presença do lábio articular. Esse lábio articular ele é presente basicamente aqui na fossa do acetábulo, ok? No nosso quadril, e também na cavidade glenoidal lá no ombro. Ela vai ajudar, ou vai aprofundar, ou vai permitir o aprofundamento, a conexão do osso na determinada cavidade, aumentando ali a superfície de contato. E além disso, pode-se haver a presença, por exemplo, dos meniscos, que são estruturas em formatos de C, que vão melhorar também a fixação de determinada articulação. E esses meniscos são semelhantes aos discos articulares, por exemplo, presente na articulação temporomandibular. A articulação sinovial, ela apresenta alguns tipos de classificação referente aos movimentos em que elas são especializadas. Então, basicamente, a articulação sinovial ela pode ser classificada como plana, como gínglimo, como trocóidea, como condilar, como celular e como esferoide. Observem que aqui nós temos os exemplos de todos esses tipos de articulação, mas nós vamos comentar cada um deles agora. Observe que a articulação plana são quando as faces articulares dos ossos eles são planas e permitem o deslizamento com pequena amplitude de movimento. Um exemplo dessa articulação, desse tipo de articulação é entre a clavícula e o externo. Observem que quando nós temos alguns movimentos pertinentes a essa articulação, partindo da clavícula e do externo, observe que elas apresentam pouco movimento. Então, ela desliza uma face sobre a outra. Esse tipo de articulação, né, essa classificação de articulação, ela não é tão especializada em movimento como as demais. Nós temos a do tipo gínglimo. Essa do tipo gínglimo, ela é formato, na verdade, ela permite somente um movimento de flexão e extensão, e a gente fala que ela é do tipo dobradiça. Então, ela é monoaxial, ela acontece somente num plano, ok? E, obviamente, elas vão permitir o movimento de flexão e extensão. Um exemplo que nós temos disso é a articulação do cotovelo.
Com o cotovelo de vocês, vocês conseguem fazer somente flexão ou extensão. Vocês não conseguem movimentar o braço de um lado para o outro. E o mesmo acontece com o nosso joelho. O nosso joelho consegue apenas dobrar. Temos a articulação do tipo trocoidea, que ela também é monoaxial e permite apenas o movimento de rotação. Um exemplo clássico disso é a articulação entre o atlas e o axis, que permite que sua cabeça faça esse movimento aqui de rotação. Um outro exemplo desse tipo de articulação, nós temos lá entre o nosso braço e o carpo, que permite vocês fazerem esse movimento de rotação também, quando vocês, por exemplo, vão abrir alguma fechadura. Nós temos a elipsoide, que ela é biaxial, ou seja, ela permite dois movimentos. Então, a face articular convexa articula-se ou encaixa-se uma face articular côncava. Então, observe, se vocês pegarem o rádio de vocês e observarem a articulação com o escafoide, você consegue fazer esse movimento e esse movimento. Então, você consegue movimentar de um lado para o outro, para frente e para trás. Então, isso é o movimento elipsoide. Nós temos a articulação do tipo celular, que ela é como se fosse um elipsoide, só que um pouco mais desenvolvida, com melhor encaixe. Ela é biaxial também, e, obviamente, a face articular convexa, de uma parte, encaixa-se com a parte côncava de outra. Então, entre o trapézio e o metacarpo, nós temos essa presença. Então, a gente consegue fazer esse tipo de movimento de pinça, movimento especializado. E nós temos as esferoides, que claramente ela é triaxial, ela pode fazer um movimento em três planos diferentes. A cabeça arredondada de um osso repousa no interior de uma depressão em forma de cúpula de outro osso. Então, por exemplo, a articulação do nosso ombro, nós temos a cabeça do húmero encaixando, articulando com a cavidade glenoidal. Ou então, a cabeça do fêmur articulando com o acetábulo. E isso vai permitir movimentos em três planos diferentes. E claramente, pessoal, nós temos essas articulações, elas promovem movimento. E, obviamente, vou passar aqui para vocês alguns movimentos que são proporcionados por essas articulações. Então, eu tenho o movimento que a gente chama de flexão e extensão. Observe que flexão é a redução do ângulo articular, ou seja, quando estou flexionando, eu estou reduzindo o ângulo articular. E nós temos a extensão. A extensão é o aumento do ângulo articular. Observe que quando essa extensão ela passa a posição anatômica, nós chamamos de hiperextensão. Muito observado aqui na articulação do cotovelo. Nós temos um movimento de adução e abdução. Esse movimento ele só acontece no plano frontal. E a abdução é o movimento de abrir, ou seja, movimento em sentido oposto à linha mediana do corpo. E a adução é o movimento em sentido da linha mediana do corpo. Então, a abdução você vai abrir e a adução você vai fechar. Nós temos o movimento de circundução, que é o movimento em círculo. Então, observem que aqui nós podemos ter a articulação do ombro fazendo esse movimento de circundução. Esse movimento no quadril, ele é limitado, mas também acontece.
acontece. E nós temos o movimento de rotação, certo? Que é o movimento de rotar sobre um eixo. Então, por exemplo, aqui é a rotação da cabeça. Observem, pessoal, se eu pegar a articulação do meu ombro, eu consigo fazer a rotação lateral, quando a gente articula para a parte lateral do corpo, e rotação medial, quando a gente rota para o movimento medial. Observe que eu estou pegando aqui a articulação do ombro. Eu tenho movimento de supinação e pronação. Observem que na posição anatômica eu estou supinado, ou seja, a palma da mão está voltada para frente. No entanto, quando eu faço um movimento com a palma da mão para trás, eu estou fazendo um movimento de pronação. Observem aqui que eu estou pegando a articulação do cotovelo e radiolar. Então, rotação da epífise distal do rádio e una. Esse é o movimento de pronação, supinação. Além disso, o movimento do meu tornozelo eu posso promover inversão e eversão. Vamos lembrar que, embora aconteça muito mais inversão, quando você torce o pé, a eversão ela é muito mais perigosa e promove muito mais danos caso isso aconteça. Então, em esportes, né, normalmente acontece muito processo de eversão. A pessoa vem aqui, dá um carrinho e promove aumento aqui, uma possibilidade de lesão dos ligamentos. Então, eversão é um movimento de torção do pé em que a planta do pé vira a parte lateral. E a inversão é um movimento de torção do pé em que a planta do pé vira para o meio. Eu tenho movimentos também que podem promover dorsiflexão e flexão plantar. Então, a dorsiflexão, ou flexão dorsal, é elevação da parte distal do pé e dedos do pé. Já a flexão plantar é a elevação do tornozelo e parte proximal do pé. Nós temos o movimento de protração e retração. Protração é quando você basicamente vai enviar ou mover parte do corpo para frente no plano horizontal. E retração, quando você, como o próprio nome diz, retrair, mover para trás no plano horizontal. Elevação e depressão. A elevação, movimento de uma estrutura para cima, e a depressão, movimento de uma estrutura para baixo. Na nossa próxima aula, nós iremos abordar as articulações propriamente ditas, envolvidas principalmente aquelas com grande movimento articular. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.